Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre a definição de termodinâmica. É o ramo da física que estuda as relações de troca entre o calor e o trabalho realizado na transformação de sistema físico, quando essa interage com o meio externo. Ou seja, ela estuda como a variação da temperatura, da pressão e do volume interfere nos sistemas físicos. O estudo e o desenvolvimento da termodinâmica surgiram da necessidade de criar máquinas e de aumentar a eficiência das máquinas existentes naquela época. No caso, eram as máquinas a vapor. Bom, eu também vou falar um pouco sobre o trabalho em uma transformação gasosa. Bom, o trabalho realizado por um sistema gasoso em uma transformação com pressão constante é dado pelo produto entre a pressão e a variação do volume do gás. Primeiro caso, quando o volume aumenta no sistema, o trabalho é positivo, ou seja, é realizado sobre o meio em que se encontra, como por exemplo empurrando um embolo contra o seu próprio peso. Segundo caso, o volume diminui no sistema, o trabalho é negativo, ou seja, é necessário que o sistema receba um trabalho do meio externo. E o último caso é que quando o volume não é alterado, não há realização de trabalho pelo sistema. Bom, eu vou falar sobre a energia interna. As partículas de um sistema têm vários tipos de energia, e a soma de todas elas é o que chamamos de energia interna de um sistema. Para que este somatório seja calculado, são consideradas energias cinéticas de agitação, potencial de agregação, de ligação e nuclear entre as partículas. Nem todas essas energias consideradas são térmicas. Ao ser fornecida a um corpo energia térmica, provoca-se variação na energia interna deste corpo. Esta variação é no que se baseia os princípios da termodinâmica. Para determinada massa de gás, N e R são constantes, e a variação de energia interna dependerá da variação de temperatura absoluta do gás. Ou seja, quando houver um aumento da temperatura absoluta, ocorrerá uma variação positiva de energia interna, ΔU maior que zero. Quando houver a diminuição da temperatura absoluta, há uma variação negativa da energia interna, ΔU menor que zero. E quando não houver variação na temperatura do gás, a variação da energia interna será igual a zero, ou seja, ΔU igual a zero. O princípio da conservação da energia na termodinâmica vira a primeira lei. E o que a primeira lei vai dizer? A primeira lei diz que existe uma função no sistema termodinâmico chamado de energia interna, que já foi definido, certo? E, na verdade, ela diz que a variação entre essa energia interna entre dois estados quaisquer pode ser igual a quantidade de calor menos o trabalho, que são trocados com o meio externo. Nas transformações isobáricas, a pressão do sistema gasoso mantém-se constante. Assim, a análise do que ocorre é realizada pela equação de Chaperon, que o volume e a temperatura vão ser diretamente proporcionais, já que as demais grandezas são invariáveis. Isso ocorre, a gente percebe no gráfico de volume por temperatura, em que quanto maior o volume, maior vai ser a temperatura. Assim ocorrem dois processos. Quando o volume aumenta, a temperatura também aumenta, assim a energia interna vai aumentar, realizando o trabalho. A segunda situação vai ser quando o volume vai diminuir, a temperatura diminui, assim a energia interna também diminui e aí o corpo vai receber trabalho. E aí isso a gente vai ver pela equação de que a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo gás, ou que a quantidade de calor vai ser o trabalho realizado pelo gás, mais a variação da energia interna. Nas transformações isocóricas, o volume do gás ele permanece constante. Como consequência disso, o sistema não troca trabalho com o meio externo, assim ele não realiza trabalho nem recebe trabalho. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós achamos que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. Então nós temos duas situações. Quando o sistema ele recebe calor, a sua energia interna aumenta, e quando o sistema cede calor, a sua energia interna vai diminuir. Então nós chegamos a essa equação, que o trabalho do gás vai ser igual a zero, assim a quantidade de calor vai ser igual à à variação da energia interna. Nas transformações isotérmicas, a temperatura do sistema vai permanecer constante. Como consequência disso, a energia interna é nula. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, a gente acha que a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho do gás. Então, assim, nós temos duas situações. Quando o corpo recebe calor, ele vai usar esse calor para realizar trabalho. E quando o corpo recebe trabalho, vai usar essa energia, ele vai ceder essa energia em forma de calor para o meio externo. Então, assim, nós temos que a quantidade de energia interna vai ser igual a zero, então a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho realizado.
O gráfico da transformação adiabática é representado pela pressão pelo volume. Na transformação, nós temos a expansão, que é quando o volume aumenta, a pressão diminui e a temperatura também diminui. E temos a contração, que é quando o volume diminui, a pressão aumenta e a temperatura também aumenta. Uma característica da transformação adiabática é que não há trocas de calor com o exterior, implicando na seguinte forma: P, que é a pressão, vezes o volume elevado à constante, que é chamada expoente de Poisson, que é igual a Cp, que é o calor específico do gás à pressão, dividido por Cv, que é igual ao calor específico do volume. Transformação cíclica é quando as condições iniciais são iguais às condições finais. O trabalho realizado nessa transformação é a área interna da curva fechada. E o gráfico da transformação cíclica é a pressão pelo volume. Quando a transformação ocorre no sentido horário, o calor é transformado em trabalho, por isso o trabalho é positivo, ou seja, maior que zero. Quando a transformação é no sentido anti-horário, o trabalho é transformado em calor e por isso o trabalho é negativo, ou seja, menor que zero. Na transformação cíclica ocorrem 4 transformações de 2 tipos diferentes. Do ponto A ao ponto B ocorre a transformação isobárica. Do ponto B ao ponto C ocorre a transformação isocórica. Do ponto C ao ponto D, isobárica novamente. E do ponto D ao ponto A, isocórica. Nós sabemos que a transformação isobárica é quando a pressão é constante e isocórica é quando o volume é constante. Bem, gente, eu já falei da primeira lei da termodinâmica, mas também tem a segunda, que tem relações muito importantes, porque na verdade a primeira lei ela é uma idealização da segunda lei, porque a partir da segunda lei a gente vai perceber que é impossível uma máquina térmica que esteja em transformações cíclicas ter como único efeito transformar completamente trabalho em trabalho uma energia térmica recebida de uma fonte quente. Para converter calor em trabalho, a máquina térmica necessita de 2 fontes térmicas. Uma fonte quente, que se encontra a uma temperatura T1 e a qual se retira uma quantidade de calor Q1, e uma fonte fria, que se encontra a uma temperatura T2 e a qual se rejeita uma quantidade de calor Q2. O trabalho vai ser, portanto, a diferença entre essas quantidades de calor das fontes quentes e frias, respectivamente. Cabe ressaltar que durante esse processo as temperaturas permanecem inalteradas e podemos citar como um exemplo de uma máquina térmica o motor à explosão, em que o meio quente é a combustão do vapor que ao entrar em contato com a faísca da vela e o meio frio corresponde ao ambiente em que se é dissipada o calor que não é transformado em energia mecânica. A máquina frigorífica ela tem o objetivo de transmitir calor de um corpo de temperatura menor para outro de temperatura maior. O que se observa que não é o processo de transferência normal de temperatura que ocorre de forma espontânea. Entretanto, esse processo não ocorre de forma espontânea, mas sim com a ajuda de um trabalho externo. E podemos citar como exemplo de máquina frigorífica este refrigerador, que transfere energia, em que o congelador ele transfere energia para o meio externo por meio do trabalho realizado por um compressor. Genericamente, uma máquina frigorífica ela funciona transmitindo uma quantidade de calor Q2 de um corpo frio e rejeitando uma quantidade de calor Q1 para o corpo quente, que é igual a Q2 mais o trabalho externo realizado. Quando se trata de máquina frigorífica, não falamos de rendimento, mas sim de eficiência, cuja fórmula é dada por eficiência é igual a Q2 sobre o trabalho externo. E vale ressaltar que a eficiência pode ser maior que 1, o que não ocorre no rendimento. A máquina de Carnot é uma máquina térmica teórica que realiza continuamente um ciclo termodinâmico que ficou conhecido como ciclo de Carnot, composto por 2 transformações isotérmicas, AB e CD, alternadas com 2 transformações adiabáticas, BC e DA.
Carnot demonstrou que essa máquina possui um rendimento igual ao rendimento máximo teórico possível para uma máquina térmica que funciona dadas as temperaturas T1 e T2, respectivamente dos corpos quentes e frios. Durante a expansão isotérmica AB, o gás ele recebe uma quantidade de calor Q1 de um corpo quente que se encontra a uma temperatura T1. Durante a compressão isotérmica CD, o gás ele rejeita uma quantidade de calor Q2 para o corpo frio que se encontra a uma temperatura T2. Portanto, podemos observar uma relação de proporcionalidade entre as quantidades de calor e as temperaturas, chegando à fórmula de que Q1 sobre T1 da fonte quente é igual a Q2 sobre T2 da fonte fria, ou que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Podendo-se observar então que a fórmula do rendimento é igual a 1 menos a quantidade de calor do corpo frio sobre a do corpo quente, ou que o rendimento é igual a 1 menos a temperatura do corpo frio sobre a do corpo quente. Assim, observando que o rendimento da máquina de Carnot ele não depende do fluido de trabalho, mas somente das temperaturas do corpo quente e frio.